Boa noite a todos e a todas. O Fórum Municipal de Educação de Dourados agradece a presença de todos vocês na nossa primeira live do ciclo de live que nós vamos ter durante esse mês de julho e agosto. Nós estamos começando com a primeira live, Educação Inclusiva, Sintomas e Impactos da Pandemia no Contexto Educacional. As nossas convidadas são a professora Cristina Fátima Pires Ávila Santana e a palestrante professora Tânia Maria Filho de Souza. Então, é uma proposta nossa do Fórum Municipal de Educação, através do GT. Eu sou coordenadora do fórum, a Sidné, que está conosco, é a vice-coordenadora, e a Rose é a nossa coordenadora do GT, dos grupos de trabalho, e nós conversando durante esse mês, falei assim, olha, nós precisamos proporcionar algo para as escolas, e para os nossos segmentos também que estão junto conosco, lives que realmente auxiliem as escolas nesse momento de pandemia, porque é algo atípico que aconteceu, não é nível de Dourados, nem nível de Brasil, município, estado, é nível mundial, e nós estamos nos ambientes escolares, ainda atuando fortemente, e eu acho que agora muito mais, porque nós estamos se readequando, A gente sempre brinca, precisamos de mudança, mas quando as mudanças chegam da forma que chegou, ela dá um impacto muito maior, nesse contexto. Então, nós resolvemos trazer a questão da educação inclusiva, porque é algo que está presente nas escolas, fortemente. Então, nós convidamos a Tânia, que é especialista nessa área, e a Cristina também. Então, a Cristina será a primeira palestrante que estará falando nesta noite. Então, eu vou ler o currículo da Cristina e da Tânia, que depois eu vou deixar elas livrem para esse bate-papo, que a gente fala palestrante, mas vai ser mais um ciclo de bate-papo conosco. E ao final da fala da Tânia, eu vou abrir para perguntas. Então, vocês podem fazer as perguntas no chat, e nós vamos mediando mais meia hora, vamos tentar segurar a live aí 1h30, mas se a gente ver que o negócio está bom, a gente deixa um pouquinho mais. Mas nós não podemos ir até 10 horas da noite, Então, mas a gente consegue segurar um pouquinho mais, dependendo da participação de vocês também, depois das perguntas. Então, a Cristina Fátima Pires Ávila Santana, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação, PJ da Faculdade de Educação FAED, da Universidade Federal da Grande Dourados, especialista em Administração e Gestão Educacional pela UFMS, especialização em Educação Especial, Necessidades Educacionais Especiais pela ESAP, especialista em Psicopedagogia pela ESAP, especialista em Neuropsicopedagogia pela ESAP, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atualmente é profissional do magistério da Prefeitura Municipal de Dourados, exercendo a função de formador em Educação Infantil na Secretaria Municipal de Educação de Dourados, professora no curso de Pedagogia à Distância na Universidade da Grande Dourados, Unigram, psicopedagoga clínica, e trabalhou como coordenadora do Núcleo de Diversidade e Inclusão na Secretaria de Educação do município de Dourados, de 2013 a 2016. É só um pouquinho do que ela escreveu, tá, gente? Ela só fez um resumo, mas todo mundo conhece, sabe a gama de conhecimento que essa nossa colega tem. A Tânia Maria Filho de Souza, doutoranda em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco, mestre em Educação pela mesma instituição, cursou mestrado sanduíche na Universidade de Manitoba, no Canadá, de janeiro a abril de 2013, especialista em psicopedagogia pela OCDB, especialista em atendimento educacional especializado, graduada em pedagogia pela Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, a antiga FUCMAT, integrante do grupo de pesquisa sobre docência na infância, o GEPT da UCDB, cadastro no CNPq, professora da Universidade Católica Dom Bosco desde 2012, como professora conteudista, orientadora e coordenadora dos cursos de pós-graduação à distância em psicopedagogia, educação infantil, educação especial na perspectiva inclusiva, com ênfase em deficiência intelectual e com ênfase na
Deficiência Física da Universidade Católica Dom Bosco. Coordenadora dos cursos de especialização presencial em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Gestão Participativa em Educação Presencial, Saúde Mental na Escola e uma Perspectiva Inclusiva. Professora de graduação dos cursos de licenciatura em Pedagogia pela UCDB, técnica de educação pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, desde 92. Em 2013, foi coordenadora pedagógica do ProJovem Trabalhador, pela Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPEC. Membro da Associação Canadense de Estudos Latino-Americanos do Caribe, a CELAC, desde 2018. Membro do Comitê Gestor do Fórum Permanente de Educação Infantil no Mato Grosso do Sul, desde 2019, e representante da Universidade Católica no Fórum Estadual de Educação, na área da educação especial, e área de atuação, educação infantil, educação especial e educação superior. Então, nós começaremos com a Cristina, e logo em seguida a Cristina tem 30 minutos, eu vou coordenar esses 30 minutos, e logo após a professora Tânia iniciará. Ao final da palestra da Tânia, nós iniciaremos com os questionamentos. Um bom bate-papo, Cristina e Tânia, a partir de agora. Essa reunião está sendo gravada, tá? Para depois também será disponibilizada no YouTube. Eu vou fechar o meu microfone para a Tânia abrir, a Cristina abrir o dela. Bom, pessoal, boa noite novamente, para aqueles que estão entrando agora, né? Nós já começamos nossa conversa uns 10 minutos antes, mas assim, eu gostaria de agradecer a Rose pelo convite, agradecer o Fórum Municipal de Educação e as meninas que estão aqui também, através delas, né? Agradecer esse convite. É sempre bom a gente compartilhar conhecimento e debater. Nós estamos num momento, assim, bastante propício para isso, porque é um momento que nós estamos nos reinventando. Então, esse tema, educação inclusiva, e os impactos, falar sobre os impactos da pandemia no contexto educacional, é muito importante, principalmente, assim, para a gente pensar um pouquinho a respeito do que é essa educação inclusiva. Eu acho que a gente precisa, assim, antes de começar tudo, a gente precisa entender um pouquinho o que é esse conceito de educação inclusiva que se fala tanto. Primeiro, a gente precisa entender, porque, assim, geralmente as pessoas, quando a pessoa fala educação inclusiva, a gente já pensa na inclusão da criança com deficiência na escola. E a inclusão, o conceito de inclusão, ele é bem mais amplo. Ele também é a inclusão da criança com deficiência, mas também ele se amplia para outros contextos, né? Então, a educação, eu fiz aqui um esqueminha para eu não esquecer do que eu quero falar, tá? Então, de vez em quando eu vou virar um pouquinho para cá para eu dar uma olhada, tá, pessoal? Então, assim, a educação inclusiva, ele é um movimento mundial que vem ocorrendo, né, principalmente a partir da década de 90, que vem se ampliando isso, e é a perspectiva de se criar um ensino com o propósito de garantir o direito de educação para todos. Então, o que ele, né, pressupõe? A educação inclusiva pressupõe o sentido de acolhida, de respeito à igualdade, de oportunidade, a valorização das diferenças humanas, e contempla as diversidades, né, que nós temos aí na escola, que são as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais, de gênero, né? Então, todas essas questões, elas implicam um repensar a escola. Então, se antes a escola ela tinha, né, uma forma de trabalhar com essa diversidade, hoje ela já pensa assim, ela tem que se reestruturar, se reinventar para atender as necessidades desse público, que hoje ela atende. Então, implica o quê? A transformação da cultura que ocorre ali naquele contexto escolar, né, das práticas pedagógicas também, das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino. Até nós estávamos comentando a respeito do programa Educação Inclusiva, Direito e Diversidade, que ele ocorreu através do Ministério da Educação de 2005 a 2015. Então, foram 10 anos que nós conversamos muito, nós discutimos muito a respeito dessa questão da diversidade e da inclusão. Eu vejo, assim, que com relação à educação inclusiva, a educação especial, nós avançamos muito, né? Se a gente vê hoje, nós temos, assim, legislações referentes à educação especial
é uma variedade, é impossível até de você ter acesso a tudo, mas temos muitas legislações que garantem o direito dessa pessoa com deficiência na escola. Mas ainda nós precisamos avançar em alguns outros aspectos, principalmente referente à inclusão das crianças com transtornos e distúrbios de aprendizagem, que hoje nós estamos, assim, com uma grande quantidade na escola, né, crianças aí com TDAH, crianças com dislexia, desortografia, descalculia, estão chegando na escola, né, crianças laudadas, e aí nós precisamos de formação e informação a respeito disso também, né, como trabalhar com esse público na escola. Então, o Diversa, que é um instituto, né, e ele é um instituto que trabalha em parceria com o MEC, ele apresenta 5 princípios da educação inclusiva que são bem esclarecedores. Eu gosto bastante de utilizar, porque ele traz esse aspecto, assim, que é importante para a gente tá conversando, né? Ele coloca assim, ó, que toda pessoa tem o direito de acesso à educação. E isso está mais que claro na nossa legislação. Tanto a Constituição Federal, a LDB, outras legislações, está claro que toda pessoa tem direito ao acesso à educação. Agora, conforme diz Paulo Freire, não basta o acesso, né, não é só o acesso, mas a gente precisa garantir que essas crianças, elas tenham sucesso na escola também. E precisamos pensar nisso, né? Um outro princípio, desculpa, um outro princípio que traz, que é que toda pessoa aprende. Então, isso assim, uma questão que a gente não pode ter, né? Porque toda criança, toda pessoa tem capacidade potencial para aprendizagem. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Então, cada pessoa, cada sujeito, cada indivíduo, ele aprende de uma forma. Então, não dá para a gente, dentro de uma sala de aula, ou até mesmo no momento que nós estamos agora, fazendo atividades não presenciais, não dá para a gente pensar num padrão. Não dá para a gente pensar que nós vamos enviar ou fazer uma atividade em que todos vão acessar da mesma forma. Porque as pessoas são singulares, são únicas, elas aprendem de formas diferentes. Então, tem pessoas que aprendem mais de forma visual, outros aprendem mais de forma, né, auditiva. Então, elas são singulares em seus ritmos. A criança que aprende hoje uma coisa, a outra criança pode aprender amanhã a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar nesses ritmos e nos estilos de aprendizagem que são diferentes, né? O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Isso a gente vem discutindo há anos sobre isso, que é a inclusão da criança, né, seja lá criança com deficiência, com transtorno na escola, beneficia a todos, porque a gente passa a viver com essa diversidade e a gente passa a respeitar as pessoas nessa diversidade. Isso, né, com certeza, traz benefício para todos nós como seres humanos. A educação inclusiva, ela diz respeito a todos. Então, ela não é uma questão só minha ou só do sistema municipal, por exemplo, mas ela diz respeito a todos. Então, para que a inclusão ocorra de fato, eu também, como sujeito, como professor ou como sujeito lá da sociedade, eu preciso também mudar meu comportamento, minhas atitudes. Então, ela diz respeito a todas as pessoas. Então, o que se evidencia aí com relação à educação inclusiva? Né, que todas as crianças, sem exceção, elas merecem ser vistas e merecem ser atendidas em suas necessidades educacionais especiais. E a Maria Lúcia Sartoreto, ela traz, assim, com relação a esses termos de necessidades educacionais especiais, ela coloca assim, que existem 3 tipos de necessidades. Eu acho sempre bacana a gente colocar também aqui, né, nas nossas conversas, falar um pouquinho sobre isso, que são as necessidades comuns. Então, quando a criança vai para a escola, todos têm a necessidade comum de ir lá para a escola, para a gente aprender a ler, escrever, aprender as operações matemáticas, aprender a conviver. Isso aí é comum para todos. Nós também temos as necessidades individuais, aquilo que já falei no item anterior. Nós somos sujeitos únicos em nossas aprendizagens. Então, eu tenho a minha necessidade individual, que às vezes eu preciso,
de um atendimento diferenciado do outro coleguinha, né? A questão também, e aí ela aponta que, dentre as necessidades educacionais, a gente tem as necessidades educacionais especiais. O que quer dizer isso? Que tem criança que precisa de recursos e serviços que é para que ela possa ter acesso e para que ela possa aprender. Né? Então, por exemplo, uma criança que tem cegueira, ela vai necessitar, lá no contexto escolar, de uma máquina braille, por exemplo, para que ela tenha acesso ao conhecimento, para que ela possa, né, escrever. A criança com surdez, ela precisa, lá no contexto escolar, ela precisa de um intérprete, às vezes vai precisar que o professor trabalhe muito mais com imagens, né, para que ela tenha acesso àquele conteúdo, para que ela possa fazer a relação do conteúdo com aquela imagem. Então, são esses serviços e recursos que a gente precisa buscar para atender as necessidades educacionais especiais. Então, conforme eu disse para vocês, o conceito de inclusão, então, ele se amplia. Ele não é só para atender criança com deficiência, mas é para atender a todos em suas especificidades, em todos em suas necessidades, não é mesmo? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, porque eu até falei para a Rose, eu vou puxar um pouco para as questões de transtornos e distúrbios de aprendizagem, que eu acho que nesse momento é interessante, porque assim, como eu estou atendendo em clínica como psicopedagoga, eu estou vendo assim muita angústia de criança, das crianças, angústia dos pais com relação a essas questões. Então, por isso que eu estou puxando um pouquinho para esse lado, tá? Então, assim, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre essas crianças com distúrbio do neurodesenvolvimento ou crianças com TDAH, dislexia, são crianças com questões neurobiológicas, né? Então, assim, quem é esse sujeito que está ali, que estava na escola, que agora está na sua casa, que está recebendo essas atividades, né, atividades atividades remotas, que a gente fala, não presenciais, né? Quem é esse sujeito que não se enquadra no público-alvo da educação especial? Porque ele não é um sujeito com deficiência. Ele não está correlacionado lá, quando você vê a legislação da educação especial, ele não está correlacionado lá como um sujeito com deficiência. Porque ele não tem problema, vamos dizer assim, voltados às questões de físicas, talvez não tem nenhum problema físico, nenhum problema sensorial, né? Não tem surdez, não tem cegueira, mas ele tem uma questão neurológica que causa prejuízo no acesso, né, a esse conhecimento. Então, assim, e este, pessoal, é um tema, assim, que não é muito discutido, ainda não é muito discutido, mas é urgente. Essa discussão, ela é urgente, principalmente para nós professores, porque se há 20 anos atrás a gente falava assim, daqui 10 anos não vai ter uma sala de aula que não vai ter criança com deficiência. Agora, eu já digo para vocês, que não tem uma sala de aula hoje, talvez, que não tenha uma criança com TDAH, ou com dislexia, ou com descalculia, né? Então, assim, só para colocar para vocês, só para a gente ter uma ideia com relação a isso. Ó. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o TDAH, ele afeta 5% da população mundial. Então, se a gente for considerar isso, é uma quantidade enorme. Se a gente for fazer um comparativo aqui com Dourados, por exemplo, são 220 mil pessoas, né? Se a gente pegar e colocar 5% aí, vai dar quantos? 10 mil? Mais ou menos, 10, né? Então, são muitas pessoas que são afetadas por esse transtorno. Com relação à dislexia, é de 3 a 10% da população, né, acometidas com dislexia. E principalmente os meninos. Acomete mais meninos do que meninas. Então, ainda existem pesquisas que estão, assim, tentando identificar o porquê que ocorre isso, né? No Brasil, segundo as pesquisas, o percentual de pessoas com TDAH é de 4,4%. Tá? Então, a gente podemos considerar, assim, que todas as salas de aula hoje pode ter uma criança com TDAH ou com dislexia ou um outro tipo de transtorno da aprendizagem. Né? Logo, não é difícil a gente imaginar, assim, como que os docentes estão, como que eles estão buscando alternativas para atender
e para que as crianças assimilem melhor os conteúdos trabalhados. Então, os professores, eles estão, sim, percebendo isso e estão buscando. Tem professor que fala assim, mas o que fazer? Como eu posso fazer? Que conhecimento eu preciso buscar para atender essa demanda, atender essa criança, né? Então, assim, aqui eu estou me reportando mais ao TDAH e às pessoas com dislexia, porque é o que tem mais incidência hoje na infância e na adolescência, e que tem mais laudos hoje presentes nas nossas escolas, né? Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa com relação a isso. E quais são, assim, os principais comportamentos característicos da pessoa com TDAH? Só vou trazer alguns para a gente, porque nós não vamos falar sobre isso aqui, mas é bom trazer para a gente poder ter conhecimento e na hora até de elaborar uma atividade para essa criança, pensar como nós podemos atender a sua necessidade, né? A criança com TDAH, ela tem dificuldade de focar a sua atenção em um único objeto. Então, é aquela criança que o professor está falando aqui, ele está olhando para cá, ele está mexendo em alguma coisa, né? Então, ele não consegue focar em um único objeto. Ele, então, é de fácil distração. Sabe aquela coisa assim que o professor fala assim, nossa, eu estou falando com fulano, fulano olhou uma mosquinha passando ali, ele já se distraiu com aquela mosquinha? É assim. É impulsivo, né, por conta da hiperatividade, quando a hiperatividade está associada, é uma criança impulsiva, inquieta, né? Apresenta dificuldade para se organizar no tempo. Sabe aquela criança, assim, que eu falo porque os pais contam. Aquela criança que tem que entrar às 7 horas da manhã na escola e que levanta às 5:30 da manhã, mas não consegue se organizar no tempo para chegar lá às 7 horas. Ele chega às 7:15, 7:20, 7:10, né? Então, a criança que não se organiza no tempo tem essa dificuldade. E dificuldade de planejamento também e de esperar recompensa tardia. Aquele que não consegue esperar uma recompensa para depois, algo para depois, ele quer agora. Então, são algumas, assim, características que a gente apresenta, mas a gente precisa lembrar, no entanto, que a criança com TDAH é uma criança inteligente, só se tiver associado a uma deficiência intelectual aí, tá? Mas, se não, é uma criança que, às vezes, apresenta uma inteligência acima da média, tá? Então, muitas pesquisas já foram feitas a respeito disso. Então, a gente não pode associar uma coisa, esse prejuízo, né, neurológico que ela tem com a falta de inteligência, certo? E, então, ele apresenta essa dificuldade na atenção, na aquisição de funções executivas, devido a essa dificuldade, essas substâncias químicas, né, que ajudam o cérebro a regular o comportamento, que, no caso da criança com TDAH, essa substância, ela está desregulada, vamos dizer. E referente à dislexia, eu trouxe esses dois para a gente apresentar. É um transtorno de aprendizagem específico da leitura, tá? Em que se caracteriza pela dificuldade de reconhecimento de letras, de decodificar e soletrar palavras, tá? E decorre de um comprometimento nas habilidades fonológicas. Então, a criança tem muita dificuldade de síntese, de análise. Por exemplo, ela não consegue fazer a correlação entre a letra e o som. Então, por isso que a gente trabalha muito lá na sala, na clínica, a gente trabalha muito a consciência fonológica com essas crianças, porque precisa trabalhar. E, na verdade, é porque esse trabalho não foi... A criança, quando chega, às vezes lá na clínica, ela chega com 8, com 9 anos, ela já chega com um prejuízo muito grande, porque ela não foi identificada lá no início, porque é possível identificar lá na educação infantil já essa criança. Né? Então, quando ela tem essa dificuldade de fazer essa análise entre letra e som, depois, para você trabalhar essa consciência fonológica, ela é a longo prazo, ela demora um pouco. Então, e por outro lado também, essa criança, ela é uma criança inteligente. Eu tenho casos lá de crianças que eu atendo, que ele não reconhece letras, até as letras do nome, do próprio nome, às vezes ele omite, só que eu leio uma história para ele, ele consegue interpretar a história, ele consegue contar a história, ele consegue falar sobre as personagens da história. Né? Então, a gente vê que a questão é da análise mesmo, que tem, né, esse prejuízo.
Então, essas dificuldades, pessoal, são geralmente, né, de uma provável disfunção cerebral do processamento temporal, em que funções como percepção, repetição, memória, armazenamento, nomeação, recuperação e acesso à informação estejam comprometidos. Então, para que a criança ela se aproprie, vamos dizer, da escrita, né, da leitura, ela precisa de todos esses processos. Ela precisa da memória, precisa de percepção, repetição. Então, se ela tem prejuízo nisso, com certeza ela vai ter essas dificuldades, né? Então, são assim, e o que nós podemos fazer frente a essas questões? Como nós podemos ajudar essas crianças? Primeiro, aquilo que eu falei, o quanto antes a gente identificar essas questões é importante. Porque o prejuízo para essas crianças que são diagnosticadas ou identificadas assim depois, né, de muito tempo, aí com 10 anos, tem casos de 10, de 11, tem casos até de adultos que são diagnosticados depois de adultos, né? Então, o prejuízo é muito grande. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela coloca assim que, né, se demorar muito, quando a gente demorar muito, os diagnósticos forem muito demorados e essa criança, essa pessoa não for tratada, o prejuízo pode ser muito, assim, comprometedor, vamos dizer, até para a vida daquela pessoa. Porque é uma pessoa que vai, né, adquirindo baixa autoestima, porque ela é sempre rotulada como aquela que não aprende, aquela que é preguiçosa, aquela que os pais não educam, os pais não têm pulso firme. Então, ela vai sofrendo diversos rótulos. E aí, quando ela chega a uma certa idade, o que acontece? Ela abandona a escola. Tem uns que abandonam a escola. Até a Organização Mundial de Saúde, ela tem pesquisa que fala que muitas pessoas começam a usar drogas por conta dessas questões também, né? A baixa autoestima, então, vai levando. Depressão, vai criando depressão, né? Então, assim, a gente vê que é o que eu quero colocar para vocês, assim, ó, que tudo isso, pessoal, não é preguiça. Eu quero focar aqui novamente nisso, né? Não é preguiça, não é falta de educação. Então, são questões que a gente precisa compreender quem é esse sujeito, quais são as causas, né, as características desse sujeito, o que ele sofre, porque esse sujeito ele pode entrar num sofrimento muito grande. E aí eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho a respeito dessas questões que hoje estão aí, né, dentro de tudo que nós estamos passando da pandemia. Qual o impacto de tudo isso? Primeiro, nós temos que considerar que o impacto está sendo para todos. É a questão de nós ficarmos, a questão do isolamento social, o distanciamento. O isolamento, ele provoca também, segundo alguns psicólogos, para a criança que é ansiosa, né, e geralmente criança com TDAH, criança com dislexia, ela também tem ansiedade, amplia muito mais essa questão do isolamento. O distanciamento das pessoas que ele gosta, né, dos colegas, dos parentes, da avó, do vô, isso tudo prejudica e provoca neles, né, um prejuízo também maior. E além agora, eu gostaria de tocar no assunto que eu acho assim que é muito pertinente, que é a questão das atividades não presenciais, né? Então, eu falo sobre isso porque eu estou atendendo crianças em que elas estão passando por uma dificuldade muito grande. Primeiro porque, que nem eu disse para vocês, a criança com dislexia tem graus diferentes. Eu tenho lá crianças com graus diferentes de dislexia. Criança que não identifica as letras ainda, aí tem aquelas que já conseguem ler, já consegue escrever alguma coisa, ela omite letras, tal, mas ela consegue escrever palavras, enquanto tem outros que não conseguem identificar letras, não conseguem identificar e sequer produzir uma sílaba. E aí, como que essa criança, e ela está lá, às vezes, no segundo ano, no terceiro ano, como que essa criança vai fazer uma atividade não presencial que não foi pensada para ela, né? Porque as crianças estão recebendo atividade hoje, é como se fosse para todos. A criança com deficiência, que é outra coisa, ela tem hoje
né? A criança com deficiência, ela tem hoje os apoios pedagógicos, né? Tem o professor apoio que está auxiliando na adequação dessas atividades, é isso? Quem tiver aí, ó, que for apoio, faz assim para mim, ó, faz um ok. Estão fazendo a adequação das atividades da educação das crianças da educação especial? Ok. Tem alguém aí que é apoio de criança com TDAH ou criança com dislexia? Se tiver alguém aí, só abre o microfone e fala, Cris, eu sou uma professora que sou apoio de uma criança com dislexia e ou TDAH. Né? Então, por que nós não temos apoio para crianças com TDAH e dislexia? Porque não existe legislação, pessoal, que garante esse profissional. Então, assim, quem está fazendo esse papel hoje, né, de pensar nessa atividade para atender aquela criança em especial, é o professor. E aí eu falo, o professor, ele tem conhecimento suficiente, porque eu não estou questionando o professor, que ele não faz, mas o que eu questiono é a falta de formação e informação para esses profissionais. Então, o que falta exatamente é isso. Nós temos as crianças aí, são crianças também que entram nesse contexto da inclusão, porque elas precisam, elas têm direito à aprendizagem, só que são crianças que não são contempladas legalmente, apesar de que hoje, deixa eu me retratar um pouquinho. Hoje, na Secretaria de Educação, a gente tem lá o núcleo psicopedagógico, que é um núcleo que tem auxiliado muitas escolas com relação à formação, né, orientação, e faz a parte institucional, né, da questão psicopedagógica, psicológica, que faz a parte institucional, tem feito orientação, mas não é o suficiente para atender a todas, né, a todas as necessidades. Por exemplo, o professor... Você tem mais 5 minutos, tá? Hã? Você tem mais 5 minutos. Tá bom, já tô terminando. É que eu falo demais, tá? Então, o que eu coloco é essa questão, né, que a gente precisa trabalhar mais com informação, e dentro de cada área, porque lá da matemática o professor ele tem que ter orientação também de como trabalhar, como, né, trabalhar com essa criança e quais as atividades direcionadas para essa criança com dislexia, criança com TDAH, né, ou outro distúrbio, descalculia, por exemplo, que é um transtorno na área da matemática, né. Então, assim, só para deixar também claro que tem um autor que eu gosto muito, até tem um livro dele que eu comprei aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês. Ele é esse aqui, ó, não sei se vai dar para vocês enxergarem. O nome dele é Frank. Só dá um distanciamento do seu para trás, que aí aparece bem. Só um distanciamento dele. Aí, aparece Tá. bem. Robert Frank, ele é psicólogo norte-americano e ele é disléxico. E ele conta nesse livro um pouco a história dele e também ele traz, assim, instrumentos, né, para os pais, principalmente para os pais, para pensar em como trabalhar e como auxiliar e ajudar seu filho a ter sucesso na vida. Porque ele fala, assim, que ele só teve sucesso, ele só se tornou psicólogo porque os pais dele realmente foram pessoas que foram atrás de tudo para que ele conseguisse chegar, né? Então, ele fala assim, ó, que crianças com dislexia, eles usam quase 5 vezes mais da área cerebral que as ditas normais, enquanto realizam a simples tarefa de linguagem. Então, assim, se é uma tarefa que você envia para uma criança dita normal, que ela vai realizar em 1 hora, a criança com dislexia talvez ela demore de 3 a 4 horas para realizar. E ainda ela vai necessitar de um atendimento individualizado, que às vezes, que hoje, quem é que está fazendo esse atendimento individualizado para essa criança? É a mãe, ou é o pai, ou é a avó, ou é uma babá, ou é, sei lá, ou é alguém que está lá auxiliando essa criança. Então, agora vocês pensam no nível de estresse que é. Se coloca isso, se tem alguma mãe aqui, ó, aqui, né, nesse grupo que nós estamos aqui, deve ter alguma mãe, algum pai que tem filhos, né, que estão fazendo atividades também.
Agora, se seu filho não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, nenhum transtorno, você já sente o nível de dificuldade, não sente? De ter que ficar ali todos os dias. Agora, imagina uma criança com transtornos de aprendizagem e com, às vezes, um pai ou a mãe que não tem o conhecimento suficiente para lidar com aquela situação. Então, eu estou aqui, eu não estou condenando ninguém, nem falando, sabe? Mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? E aí, pessoal, eu também indico um outro livro para leitura, que é esse aqui, ó, talvez, não sei se vocês conseguem enxergar, é do doutor Gustavo Teixeira, Manual dos Transtornos Escolares, tá? Então, ele traz os diversos transtornos, é um livro bem bacana de ler, com uma linguagem bem simples, tá? E esse livro também, da Ana Beatriz Barbosa Silva, que se chama Mentes Inquietas, você já deve ter ouvido falar, é um livro maravilhoso que todos os professores deveriam ler, sabe? Porque ela fala também aqui, ó, ela fala das causas, ela fala dos sintomas, das características, mas ela apresenta também estratégias para a gente pensar de como trabalhar com essa criança. Então, vale a pena a leitura desse livro, tá? Então, assim, só para fechar, Rose, não sei se eu tenho ainda um tempinho, mas eu quero deixar uma mensagem aqui para todo mundo. Para finalizar, pessoal, eu quero deixar o seguinte, que ao falarmos em inclusão, quando a gente falar em inclusão, que a gente possa sempre lembrar, assim, que incluir significa buscar estratégias, buscar serviço, buscar recursos que atenda a todos em suas necessidades, pois todas as crianças têm potencial e são capazes de aprender, tá? Então, assim, quem é professor sabe disso, o quanto que é significativo quando a criança, ela aprende o negócio, o brilho nos olhos dela. Então, todas as crianças têm essa capacidade. E uma outra coisa, a importância de que os pais, os professores, os educadores, os profissionais da saúde, tá, entendam que as crianças com transtornos ou distúrbios de aprendizagem, elas não são preguiçosas, não são revoltadas, não são rebeldes, tá? Elas apenas têm uma forma diferente, né? Que elas precisam de ajuda e precisam ser compreendidas, tá bem? Muito obrigada, e eu estou aqui à disposição para continuarmos. Cristina, obrigada. E quem quiser deixar já pergunta para a Cristina, deixa no chat, aí depois a gente vai retomando, porque muitas vezes vão querer fazer pergunta só específica para a Cris e para a Tânia, ou em conjunto, mas quem quiser deixar específica para a Cristina, já pode deixar no chat. Eu vou passar para a Tânia também tem 30 minutos, então vai até as 8h15, e depois nós abrimos para os questionamentos. Tânia. Ok, obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a Rose, né, pelo convite, o Fórum Municipal, o Conselho Municipal, né, é bom falar em educação especial, que é algo que eu vivencio desde 87. A Cristina, que eu a conheci há um tempo atrás, e depois nós nos encontramos em algumas reuniões, né, Cristina? E é com um grato prazer, tá? De estar novamente com você. Bom, eu trouxe a minha apresentação nos slides e vou tentar passar, e aí vocês me falam se vocês estão conseguindo. Vou compartilhar. Compartilhou, Tânia, só abrir. Eu vou colocar ele no maior, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, o tema em discussão é educação inclusiva, sintomas e impactos da pandemia no contexto educacional. A Rose já me apresentou, né? E eu coloco assim, de que lugar eu estou falando a respeito da educação inclusiva? Eu falo de um lugar que eu estudo e que eu pesquiso a educação inclusiva. Eu trabalho com e na educação e
com a educação especial desde 87. Então, eu começo com uma escola clínica, que antes havia, né? Da escola clínica, eu começo a trabalhar com garotos em condições de rua, que também era considerado educação especial na época, né? Depois eu vou para o Estado, no antigo CEDESP, que eu começo a fazer diagnóstico em crianças no Estado, juntamente com uma psicóloga, né? Que nós éramos direcionados a fazer esse trabalho em dupla, no Estado, em crianças com suspeita de alguma deficiência. Depois eu vou para a Secretaria de Educação do município, onde me encontro, né? E de lá eu faço a psicopedagogia, me formo em 94. De 94 até 2017, eu tinha o consultório, né, e atendia a parte psicopedagógica, e assim vai. Então, eu falo de um lugar de estudo e falo de um lugar de pesquisa. E quando a gente fala em lugar de estudo e de pesquisa, a gente entra com questões de legislação, até porque nós, professores, e aí eu me incluo, né, porque eu também sou professora na universidade, nós, professores, nós ouvimos falar de alguma legislação e não sabemos ao fundo, né, como isso vai acontecer. Então, eu trago aqui, então, o histórico da educação especial, que esse histórico começa pela exclusão, né, as pessoas com necessidades especiais não inseridas em nenhum tipo de instituição de ensino, eram segregadas, a separação, as pessoas com necessidades especiais estão inseridas em escolas especiais, que é a época que eu comecei a trabalhar, é a época da separação, porque eu trabalhava numa escola clínica, né, uma escola especial, e então tinha escolas especiais e escolas ditas normais no ensino regular, a integração que veio dizer que as pessoas com necessidades especiais estão na mesma instituição de ensino que as ditas normais, mas em grupos separados. Mesma escola, sala diferente. E a questão da inclusão, do processo de inclusão, uma perspectiva inclusiva que a política traz em 2008, as pessoas com necessidades especiais estão inseridas na mesma instituição de ensino, no mesmo grupo das pessoas ditas normais. Se você me perguntar em qual situação nós estamos, eu, como Tânia, vou te responder que nós estamos num processo ainda de integração. Nós não estamos ainda, ao meu ver, num processo de inclusão, né? Eu acho que nós estamos trabalhando, né? Estudando, dialogando, pesquisando, modificando o espaço para que a gente chegue num processo inclusivo. E quais as referências legais para a garantia do direito à educação? Então, a educação no tempo de pandemia tem a sua garantia no texto constitucional brasileiro e na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, inclusive averbado pelo Brasil em 1945, quando diz, no seu artigo 26, a seguinte premissa: todos os seres humanos têm direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Então, a educação, em tempo de pandemia, ela está assegurada. E, para a educação especial, nós temos o Parecer Nacional de Educação, né, número 5,
de abril, que foi homologado somente em junho, tá? E ele fala a respeito da educação especial. E ele coloca que as atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade igualmente garantidas, enquanto a impossibilidade de atividades escolares presenciais na unidade educacional da educação básica e superior, onde estejam matriculados os sujeitos, né, público-alvo da educação especial. E acrescenta, considerando que os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal, do município, têm liberdade de organização e poder próprio, devem buscar assegurar medidas locais que garantam a oferta de serviços, recursos e estratégias para que o atendimento dos estudantes da educação especial ocorra com padrão de qualidade. E aí eu pergunto, que qualidade é essa? O que eu entendo por qualidade? Né? E o que nós, município, estado, estamos realizando a respeito de assegurar recursos, serviços e estratégias. Né? Sendo que para nós, educadores, professores, é um cenário novíssimo, que praticamente de uma semana para outra, nós tivemos que nos adequar, nos adaptar às situações remotas de processo de aprendizagem. Muitos de nós não tínhamos nem condições de, às vezes, adquirir, né, um computador no momento, mas tivemos que fazê-lo. Para quê? Para que continuássemos no processo, né, de educação, no processo de aprendizagem. Então, quando a lei coloca algo que deve ser realizado, né, só vai se realizar nos próprios municípios. Né? Então, cada um sabe o que tem condições de fazer, né? Quais são esses recursos que eu consigo adequar, adaptar? Quais os serviços que eu consigo utilizar? E quais são as estratégias como professor, né, como educador, eu realizar para que os alunos, e aqui eu estou falando mais do público da educação especial, tá? O aluno possa usufruir do processo de aprendizagem. E aí eu coloco que modelos tamanho único não serve para todos. Também ensino único não serve para todos. A Cristina já vem relatando a respeito dos transtornos funcionais, que são os Ds: dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, né? E que a educação especial, ela faz a mediação, certíssimo, não tem leis que asseguram um processo, né, de aprendizagem como a educação especial assegura. E isso é assegurado, não é de agora, é de muito tempo. Mas quando a gente percebe que somos diferentes, né, e essas nossas diferenças que vão nos ajudar a lidar com as novas diferenças, a gente começa a entender um pouco, né, como cada um de nós aprendemos. Né? E há várias formas de aprender, há várias formas de ensinar. E para o aluno, há um tempo para aprender,
há um tempo para ele demonstrar essa aprendizagem, né? E essas diferenças partem, primeiramente, de mim como pessoa. Como eu aprendo? A partir do momento que eu me conheço, sei como eu aprendo, eu consigo, né, visualizar outras aprendizagens. Mas eu tenho que saber como que eu aprendo, né? Então, por isso que modelos tamanho único não serve para todos. E ensino tamanho único não serve para todos. Então, como fazer? E aí, para que nós possamos discutir, porque é uma conversa, né? Para que nós possamos discutir em relação a esse tema, nós precisamos fomentar perguntas, né? Nós precisamos indagar perguntas. E eu vou compartilhar com vocês algumas inquietações que o professor Emerson Araújo, ele começou a fazer essas indagações, e eu achei interessante para as nossas discussões aqui, a respeito da garantia do direito à educação em tempo de pandemia. Então, ele começa: quais as aprendizagens essenciais que precisamos garantir nesse momento de pandemia ao aluno público-alvo da educação especial? Quais serão essas aprendizagens essenciais? Será que é só pegar e adequar e adaptar a atividade que a professora regular ou, né, ao município, o estado disponibilizou das atividades? Será que é só isso? Ou será que nós temos algo a menos ou algo a mais? Quais os desafios da aprendizagem e do desenvolvimento nesse momento? O que é mais importante? É aprender? É desenvolver? O que é desenvolver? O que é aprender? E aprender necessita que a pessoa pense. E será que o pensamento, nós nascemos com o pensamento ou se constitui um pensamento? Questões. Eu gosto de questões porque eu acho que nós não temos resposta para tudo, tá? Mas nós podemos questionar, né? O mundo é feito de perguntas. Então, quando eu questiono, eu me coloco a pensar, eu me coloco a me constituir de uma outra forma, às vezes de me colocar no lugar do outro, tá? Que mediações pedagógicas são possíveis e necessárias agora, momento de pandemia, de aula remota? O que é? Quais as mediações pedagógicas, tá? Quais as singularidades, especificidades entre espaço, casa e espaço, escola? Singularidades, porque nós temos, né? Eu sou mãe de duas meninas, tá? Aqui, eu sou a mãe dela. Eu não sou a psicopedagoga, eu não sou a professora da universidade, eu não sou a técnica de educação especial, eu não sou... Não, aqui eu sou a mãe, né? E esses papéis começam a se inverter. Como a Cristina colocou antes, a casa era o espaço de repouso, o espaço de aconchego. E agora? Qual a importância e o papel do professor durante a pandemia e a pós-pandemia? Então, qual a sua importância? Será que é só reprodução? Será que é só passar informação? Será que é só adequar? Adaptar? Qual é a sua importância?
como professor. Agora, que nós estamos num período de pandemia, e depois, né? Há vários humoristas, e aí a gente até ri muito, né? Quando a gente percebe que alguns humoristas, eles, de alguma forma, na minha forma de pensar, debocham de eu ser professor, né? Ah, o carro do professor é cheio de EVA, não pode ver uma sucata, cata sucata, não pode fazer isso, não sei o quê, né? E as pessoas riem disso. E é o nosso trabalho, né? Se a gente quer algo diferente, proporcionar para o nosso aluno, para mediar o processo de aprendizagem dele, a gente vai buscar. Tá? Então, há várias questões em jogo aí. Quais as responsabilidades da família no processo educacional dos filhos durante e pós-pandemia? De estar... Nós vamos culpabilizar a família? Ou a família vai nos culpabilizar nesse momento e pós esse momento? Então, qual a importância do projeto pedagógico na definição e organização das alternativas a serem pensadas nesse momento de excepcionalidade? Projeto político-pedagógico. Gente, quando a gente vai para uma escola, a primeira coisa que a gente precisa conhecer dessa escola é o projeto político-pedagógico dela. E, às vezes, está engavetado, né? Por quê? Porque o projeto político da escola vai definir como essa escola vai funcionar, o que essa escola espera do aluno, do professor, do administrativo, tá? Da avaliação, como essa avaliação vai ser realizada, como ela vai ser feita. Então, é muito importante, tá? E nesse contexto de pandemia, é mais importante ainda colocar a flexibilização, né, desse processo. Olha, nós estamos aprendendo a duras formas muitas coisas, né? Mas também estamos ensinando muitas coisas. Partindo daí, como avaliar, então, a aprendizagem e que alternativas estão disponíveis numa perspectiva mais qualitativa e menos quantitativa? E aí a gente vai pensar na avaliação, eu vou reprovar, eu não vou reprovar. Como avaliar? Né? São questões para a gente pensar como está sendo o meu trabalho. Como esse aluno está devolvendo esse trabalho. Ele fez com ajuda? Ele fez sem ajuda? Né? Ele consegue fazer? Ele não consegue fazer? Como ele construiu? Ou como ele não construiu? Né? Aprendizagem. E aí trago uma tira para vocês, para a gente desconstruir muitas questões a respeito da aprendizagem, né? A tirinha vocês devem conhecer, da Turma da Mônica, que apresenta o Cascão e o Cebolinha, e o Cascão diz para... o Cebolinha diz para o Cascão: Cascão, ensinei o Floquinho a assobiar. O Floquinho é o cachorro do Cebolinha. E aí o Cebolinha olha para o cachorro e diz: assobia, Floquinho. E o Cebolinha e o Cascão ficam esperando. E o Cascão fica mais ansioso ainda, né? Esperando. Cadê? E aí o Cebolinha diz ao Cascão: eu disse que havia ensinado, não que ele havia aprendido. Então, ensinar não significa aprender. E sair do presencial para o online, que nós estamos, que é o remoto, requer mais que colocar slides,
na rede ou filmar-se diante de uma câmera. Mais que isso. Inclusão não acontece no passe de mágica. Tá? Pá, incluir, não. Se você diz, eu incluí fulano, significa que você excluiu os outros. Tá? O que é incluir? Então, pensando nisso, né, há a construção de um novo cenário. E aí eu trago Sasaki, tá, que vai falar a respeito de inclusão, e eu compartilho muito desse conhecimento dele no sentido de entender que incluir é troca, que incluir é entender o outro, que incluir é respeitar o outro, que incluir é valorizar o que o outro tem, tá? Porque a aprendizagem, ela não se constrói a partir do momento que esse sujeito vai para a escola, ele tem uma história de aprendizagem antes. Incluir é lutar contra a exclusão, incluir é transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas, né? E é oferecer o desenvolvimento de autonomia por meio da colaboração de pensamentos e formulação de juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo como agir nas diferentes circunstâncias da vida. E aí a gente tem, geralmente, uma criança PC grave, né, em sala de aula. E aí eu pego essa criança e seguro na mão dela para ela escrever, e ela não tem domínio. Então, eu estou tentando fazer com que ela fique na normalidade, na minha normalidade, na normalidade que a sociedade colocou, tá? Eu tenho essa criança PC grave, que não tem nem controle de pescoço, mas eu consigo fazer com que ela se comunique pelo olhar. E aí eu preciso saber também qual é essa fonte, né, dessa visão dessa criança. Será que é na frente? Será que é periférica? Será que é para baixo? Será que é para cima? Então, a partir do momento que eu conheço o outro, eu consigo fazer troca. Eu consigo respeitar esse outro, né? Por mais que esse outro só vá me responder com um piscar de olho, sim e não. Isso é que Sasaki, de alguma forma, faz pensar a respeito do agir diferentes circunstâncias da vida. Tenho 5 minutos. Então, não adianta a gente só cutucar e não falar de algumas possibilidades, né? E eu trouxe algumas possibilidades para aprendizagem. Diversificar. Envolva o aluno com deficiência na criação de novos contextos. Tânia, como se faz isso na pandemia? Você vai ter a resposta dele. Você mandou uma atividade e você tem a resposta dele. E você conhecia esse sujeito antes da pandemia, né? Então, eu estudo do caso. Aprender a aprender, comemorar junto com o aluno quando ele teve uma nova ideia, uma nova possibilidade de resolver problemas, e não a sua possibilidade, não a possibilidade que a escola coloca. Porque muitos na escola não aprendem e não têm nenhuma deficiência, e nem têm nenhum fracasso escolar, e não têm nenhum transtorno. Não aprende o que a escola ensina. É isso que eles não aprendem. E como a escola ensina. Valorize saberes, projetos que aproximem da realidade e cultura desses alunos. Menos é mais. Promover experiências realmente significativas para ele, e não para a escola, e não para você. Pense no aluno. O sistema online está promovendo a aprendizagem. Então, alguns conseguem estar
online, outros não. E aí nós temos a diferença social, né, que nós temos, às vezes, um celular para toda a família, e o crédito, né, ele é limitado. Então, se ele fica assistindo a aula, o pai não consegue conversar depois a respeito do seu trabalho, nem outra pessoa consegue utilizar a internet, tá? Momentos para aprender, registre tudo, isso é o nosso defeito, tá? A gente está acostumada a ouvir, ouve, mas a gente não registra, a gente fala, então, ele fez isso, ou alguma coisa aconteceu, tá? Onde está escrito isso? Ah, não escrevi. Né? Então, registre tudo para poder refletir o que deu e o que não deu certo. Momentos de criar estratégias, garantir que eles possam continuar aprendendo de forma saudável, viável, durante a crise. Então, ajustar novas expectativas e entender que qualquer solução agora será insuficiente e que nossas expectativas precisam ser realistas. Nós temos que ter plano B, plano C, plano D, o alfabeto inteiro de planos. Por quê? O silêncio tem um preço, né? Nós não devemos silenciar. E o silêncio tem um rosto bonito, né? E para encerrar só a apresentação dos slides e não o nosso bate-papo, a nossa conversa, que eu acho que agora é o início, né? Tem uma frase do Henrique Brondesartman que vai dizer que sabem o suficiente aqueles que sabem como aprender. Então, como você aprende? Como que a gente aprende? Como que o outro aprende? Então, essas são as inquietações, né, nossas inquietações, e que a gente não pode deixar, né, essas inquietações virarem verdades. Porque quando vira verdade, eu não pesquiso mais, eu não vou atrás mais, né? E aí eu fico naquela fala, eu já fiz isso, tá? Essas seriam a apresentação para que a gente possa entrar numa discussão maior no sentido de diálogo, né? Então, para que a gente possa dialogar, a gente precisa de algumas questões. Muito obrigada. Tânia, obrigada. Eu agradeço a Tânia e a Cristina, né, em nome do fórum. Eu vou abrir para as questões. Eu vou ler uma colocação bem importante que a Fernanda Lázaro fez, né, e até a Cris colocou, né, que ela concorda. Então acho que é interessante, porque são vocês que estão atuando nas escolas, né, nesse período, né, da pandemia, com toda essa interlocução de entrega material, espero o pai, né, trazer de volta os celulares, né, que não ficam somente mais no momento de aula, né, ele começa, acho que 6 horas da manhã, acaba meia-noite, dependendo do contexto que nós estamos, porque todos nós estamos atendendo aluno. E a Fernanda colocou assim, quando a Tânia, né, fez os apontamentos, ela falou que ela acredita que um processo que auxilia muito, né, nesse período de avaliação é o diário de bordo, para realizar os registros de como está sendo conduzido o processo de ensino e aprendizagem dentro da escola, ela colocou. E claro que a gente também poderia usar o diário de bordo, né, para encaminhar para os pais, mas para e pensa desses pais fazendo um diário de bordo e dado evolutiva para nós nesse período. Já atividades que nós encaminhamos, a gente já escuta tanto, né, quem está encaminhando a atividade, então imagina, né, se a gente mandar até o diário de bordo, mãe, faz o registro, o quanto nós não ouviríamos mais, né, mas eu quero deixar, né, aberto para quem quiser
começar, né, a primeira pergunta para a Cris ou para a Tânia, pode ser direcionada, ou uma para as duas, fiquem à vontade, que nós temos ainda mais 30 minutos ainda para continuar esse diálogo. Então, eu peço que também abra as câmeras, né, para a gente depois tirar, eu vou tirar uma foto, mando no grupo do fórum, depois, né, quem está de algumas escolas compartilha, agradecer a presença, né, dos professores, estudantes da UFGD, da Rede Municipal de Ensino de Dourados, da UCDB, da Rede Estadual também, que está aqui conosco, né, tanto do município de Dourados como de Campo Grande, né, a todas as professoras aí do Sócrates, que eu estou vendo que estão todas, né, aí junto com o Nilson, né, as professoras, as coordenadoras, obrigado por essa participação em massa aí da Escola Sócrates, que é o nosso parceiro aí junto com o Nilson. Então, vou deixar aberto. Quem quiser fazer a primeira pergunta, só dá lá no chat para mim, Rose, eu quero que a gente fala para não ficar por causa do som, para não dar interferência. A Cris, primeira, pode colocar assim, Cris. Eu não vou fazer pergunta, mas eu vou comentar o comentário da Fernanda, né, que assim, eu vejo que é muito interessante, que nós estamos num processo agora que é assim, é diferente, porque assim, até um tempo atrás, esse formato de registro nós não fazíamos, não era, né, não era prática nossa de fazer. E hoje nós estamos com essa prática de diário de bordo, que eu falo assim, é um instrumento de registro muito importante, porque ele vai poder, assim, o professor que usa o diário de bordo, ele vai ter elementos depois para pensar a avaliação. Porque o diário de bordo, ele não é avaliação ainda. Ele é um lugar onde você vai registrar, que nem a Tânia falou, momento para aprender, né? Onde você vai registrar ali detalhadamente, como eu falo para os professores. Se você receber um vídeo da criança, não basta você pegar aquele vídeo da criança fazendo uma atividade e arquivar aquilo como um registro. Porque isso não é avaliar, não é registrar. Você tem que pegar aquele vídeo e assistir com o olhar de, assim, observar mesmo, que nem Paulo Freire fala. É uma observação atenta, é uma escuta atenta do que aquela criança está fazendo, de como que ela fez aquela atividade, se ela realmente gostou de fazer, qual o nível de autonomia da criança fazendo aquela atividade, qual o nível de participação da família naquela atividade. Então, assim, são detalhes que você precisa levantar e colocar no seu diário de bordo. Que nem a Fernanda falou, não basta você olhar, você tem que observar de fato. Né? Então, assim, eu acho que esse instrumento de registro que nós estamos utilizando hoje, e eu espero que ele permaneça conosco, mesmo depois, no retorno das aulas, né, porque isso eu vejo que nós vamos crescer muito em termos de aprender a fazer a avaliação, porque a avaliação tem que ser que nem o Lucchesi fala, a avaliação é a gestão sobre a ação. Então, assim, eu identifiquei, eu observei com detalhes, e depois eu vou repensar a minha ação. É aquela questão de ação, prática, né? Ação, reflexão, ação. Então, a avaliação, ela tem que ter sentido, de eu rever aquilo que é necessário nesse processo. Tanto o meu papel enquanto professora, né? A minha prática, quanto o olhar sobre a criança, sobre o desenvolvimento dela também, e sobre a aprendizagem dela. Isso que eu acho que... É que seria a praxis, né? Que é a análise da teoria e da prática. Eu estou com o microfone ligado ou desligado? Não, está ligado, Tânia. Essa questão da avaliação. Eu vejo que esse momento que nós estamos passando, né, são momentos de possibilidades, de grandes possibilidades. Nós temos que sempre olhar positivamente para as coisas. Né? Eu acredito muito nisso. Né? Eu tenho que tirar daquele momento, do momento que eu estou passando, coisas boas, porque é mais fácil eu elencar as coisas ruins que acontecem do que as coisas boas. Né? É igual quando você é questionada, tipo, o que você sabe fazer? Né?
e o que você faz muito bem. Então, são momentos que a gente para pensar, né? Para aprender. E não vejo que existe, nesse momento, o certo e o errado. Porque, às vezes, certo para mim é errado para você, né? Ou vice-versa. Nós temos um momento de possibilidades. Sabemos que, quando nós saímos da graduação, do curso de pedagogia, principalmente, nós saímos com o intuito de trabalhar a aprendizagem. E com o intuito de trabalhar a aprendizagem daqueles que não sabem, e não daqueles que sabem. Tá? Porque aqueles que sabem já sabem. Então, nosso desafio é trabalhar com aqueles que não sabem. Receita pronta? Não temos. Por quê? Nós trabalhamos e lidamos com seres humanos, que um dia está de um jeito, no outro dia está de outro jeito, de uma outra forma, né? Igual a gente. Então, é nesse sentido aí. Eu acho que alguém fez uma pergunta para mim aí, Rose. Você está sem microfone. Não, eu estou com o microfone, é que eu estou esperando você terminar para mim passar para os questionamentos. Eu quero agradecer também a Rosângela do Sintra-Sul, que está presente, os acadêmicos de pedagogia da Unigran, também está junto com a Elizabeth, nos acompanhando, tá? E eu vou fazer, porque já tem várias perguntas aqui, para você e para a Cristina. A Fernanda também fez novamente a colocação. Deixa eu só pegar aqui, que ela colocou, que ela reitera também a necessidade de aprender a fazer estes apontamentos, pois o fato de só colocar fez bem, desenvolveu muito bem. O que significa o bem? Precisamos aprender a escrever de fato como ocorre o processo, né? Ela fez uma colocação, acho que muito bem pontuada aqui. Agora, a Olga, né, para a Tânia, diante das colocações, hoje, o sentimento de pertencimento da criança em relação à escola seria importante? Né? Então, ela faz esse questionamento. Eu acho que é melhor ir respondendo para depois, né, não ficar muito a pergunta da Olga. Eu acho que as crianças ainda estão com todo o sentimento de pertencimento à escola, no sentido deles sentirem saudade da escola, sentirem saudade dos amigos, sentirem saudade dos professores, né? E é importante, é muito importante esse sentido de pertencimento, porque nós pertencemos a determinados espaços, né? Eu pertenço, Tânia, ao espaço casa, eu pertenço ao espaço secretaria, eu pertenço ao espaço universidade, eu pertenço ao espaço clínica, né? Então, eu pertenço a vários espaços. E eu me sinto... Está sem som? Todos ou só eu? Oi? Está com som. Está com som. Você quer falar, Olga? Não, é que eu não ouvi sua resposta, sumiu completamente. Você colocou, né, o sentido de pertencimento da criança em relação à escola seria importante? Muito importante. Hoje, né? Hoje, na situação de pandemia, era essa a questão. Sim, né? Há um mês atrás, eu fiz uma conversa com uma professora do Canadá e também fiz essa mesma pergunta, a questão do pertencimento na escola, né? E ela disse o seguinte, eu acredito que é importantíssimo. Ela disse o seguinte, Tânia, é importante sim, porque é um espaço que ele conquistou de alguma forma, tá? É um espaço conquistado, tá? Então, quando a gente conquista algum espaço, a gente se sente pertence naquele espaço, né? E muitas crianças se sentem mais pertence na escola do que em casa. Né? Então, eu acho bastante importante, Olga. Espero ter contribuído. A Milene... Sim, obrigada.
A Milene é professora da rede municipal, a Milene faz parte como representante docente, né, no fórum. Ela colocou que foi muito bom ouvir vocês, esclareceram muitas inquietações em relação à prática pedagógica, especialmente nesse momento, né, parabéns. A Cleide, do Programa de Pós-Graduação em Educação da OCDB, ela está perguntando para as duas, a Tânia e a Cristina. Entendo que não basta a garantia do acesso ou mesmo a permanência se mantivermos a criança deficiente à segregação escolar. Isso incide na exclusão dos incluídos? A exclusão permanece na escola, os alunos estão inseridos, mas não pertencem a ela? Então, fica aí para as duas responderem. Posso Tânia, começar? pode começar, Tânia. Tá bom. Oi, Cleide. Depois a gente conversa. Não, brincadeira, vamos lá. Realmente, não basta garantir o acesso. Tem que fazer com que ele permaneça. E como você faz que alguém permaneça no espaço? Né? Ele precisa se sentir pertencente àquele espaço, para que ele possa permanecer no espaço. Porque senão, ele vai sair daquele espaço. Né? Aí vem a dor de cabeça, a dor de barriga, a dor no dedão do pé, a dor no fio do cabelo, na boca, né? Que são as inquietações que eu falo do nosso organismo, né? Porque a aprendizagem passa pelo corpo, né? A gente não aprende se não passar pelo nosso corpo, né? Então, essas inquietações que vão acontecendo no nosso organismo e que realmente faz com que eu me exclua. Porque todos me excluíram, eu também me excluo. Então, eu quero me distanciar. O excluir é um corte, tá? É igual a morte. A gente fala morte, não é morte morrida, morreu, né? Enterrou. Não, é um corte, é uma morte. E a exclusão também é isso, é um sentimento de menos-valia naquele espaço. Tá? Então, a exclusão, ela coloca assim, permanece na escola, os alunos estão inseridos, mas não pertencem a ela. Então, não é exclusão e integração. Por isso que eu falo que eu não acredito que nós estamos num processo de inclusão, nós estamos ainda num processo de integração e de exclusão, né? O que é preconceito para você? O que é discriminação para você? O que é inteligência para você? Não o que está escrito nos livros, tá? Não os conceitos dos livros, mas o seu conceito. Por quê? O que, às vezes, deixa a minha vista embaraçada, vamos dizer assim, que é o feio, né? E o que é o feio? Ou então, o bonitinho. Então, isso, às vezes, eu excluo dos espaços. Então, essa sensação de pertencimento, nós, seres humanos, precisamos ter, né? Qual o seu pertencimento na sua casa? Qual é? Então, a gente começa pela sua casa, você é a sua casa. Começa por você, né? Então, não sei se eu respondi. Agora, Cristina, completa aí. Bom, com relação a isso que ela coloca, da exclusão, né? A exclusão permanece na escola. Porque a gente sabe, assim, que a questão do incluir, ele tem a ver com acolhida. É o que a Tânia falou, como que esse sujeito está sendo acolhido? Mas em todos os sentidos. Na forma que a escola se organiza, né, que passa pelas questões físicas, estruturais da escola, e também pelo comportamento e atitude das pessoas. Porque, assim, eu falo que a escola inclusiva, ela é inclusiva desde a hora que você entra no portão. Quando você chega no portão de uma escola, você se sente incluído ou não se sente.
E isso acontece, eu vejo, com todas as pessoas que perpassam por aquele ambiente. Então, se o sujeito chega ali, pode não ser a criança com deficiência que eu estou falando, mas se chega ali um pai, né, que lá no portão ele já não se sente incluído em suas peculiaridades enquanto pai, enquanto família, né? Então a escola ela perpassa por todas essas questões, né, que seja das questões estruturais, mas eu vejo que principalmente pelas questões de atitudes e comportamento do sujeito que está envolvido nesse processo. Então, se é que nem eu falei anteriormente, se nós temos a criança lá, seja criança com deficiência, ou criança com transtornos, com distúrbios, se nós não pensamos nessa criança na hora de elaborar uma atividade para que atenda a especificidade dessa criança, nós estamos excluindo. Quer dizer, a criança está matriculada naquele ambiente, mas ela, de forma alguma, ela está sendo incluída. Né? Porque incluir é você atender a pessoa nas suas necessidades e peculiaridades. É mais ou menos isso que eu assim, entendo dentro desse processo de inclusão. Então, assim, nós temos ainda uma trajetória grande aí, né, Tânia? Daí você fala, para chegar nesse processo de inclusão, ainda nós temos que muita coisa ainda para vencer, né? E aí, eu gostaria de responder a outra pergunta, tá? Se for possível, Rose. Pode sim, Cristina, da Vanessa, né? Isso. Pode sim. A Vanessa está perguntando se, como professor regente, ele pode pensar o planejamento em conjunto com o professor de apoio. Não só agora, né, no processo de pandemia, mas isso aí, o planejamento, ele tem que ser um planejamento coletivo. Eu vejo, assim, que não tem como um professor, não só o professor regente também, pessoal, porque hoje, se for lá nos anos iniciais, em que tem, até na educação infantil, hoje nós temos na pré-escola, acho que 5 professores, né, o PP1, PP2, tem o de arte, educação física, Libras. Então, assim, nós precisamos pensar num planejamento coletivo, porque o aluno, ele é único. Embora eu tenha as minhas, né, a essência das nossas disciplinas, vamos dizer, ou dos campos de experiência hoje na educação infantil, mas o aluno, ele é único. E assim, e hoje nós temos uma vantagem, eu falo. Hoje nós temos aí WhatsApp, nós temos e-mail, nós temos chamada de vídeo, né? Então a gente tem uma enormidade, assim, de estratégias que a gente pode utilizar para fazer esse planejamento em conjunto, né? Então a gente tem essas possibilidades hoje. E precisa, para você atender essa criança, você precisa trabalhar em conjunto. Porque eu falo assim, o professor apoio, ele é aquele que estudou educação especial. Então, ele tem algumas competências e habilidades para que ele possa indicar caminhos para o professor regente, lá seja ele regente 1, regente 2, que às vezes ele não teve essa formação. Então, os dois têm que trabalhar em conjunto, né? Cada um tem seu olhar específico que vai atender, de fato, essa criança, a necessidade que ela tem. Então, não tem como, eu não vejo como não fazer juntos. Tânia, você quer falar alguma coisa? Sim. Posso falar. Eu penso, Cristina, por aí mesmo. É um planejamento, né, colaborativo, porque a criança é da escola, ela não é do professor de apoio, não é do professor regente, não é minha criança, tá? A sua criança é seu filho. Não é minha, é da escola. Então, é algo colaborativo, tá? Mas eu sei também que nós não temos uma memória de inclusão. Nós não temos uma memória de pessoas com deficiência. Se a gente for fazer uma enquete aqui, quantos de nós estudamos com uma pessoa com deficiência? Tá? Então, nós não temos memória. Então, como a gente cobrar isso? Por mais que a gente estude educação especial, a gente não tem uma memória construída a respeito de inclusão, né? A respeito de pessoas com deficiência.
Então, isso também é complicado. Mas isso pode ser constituído. Constituído como? Tá? Em formação e serviço. Em formação e serviço. Tá? Isso que nós estamos fazendo hoje, a gente pode colocar como uma formação de serviço. Em serviço, né? Uma formação em serviço. Que são várias pessoas da área da educação que estão discutindo a respeito de um tema. Tá? E que esse tema é algo que, se a gente não discutir, a gente não sabe como lidar. Eu posso ter a especialização lá em educação especial, eu posso ter feito uma pesquisa em educação especial, mas eu não sei lidar com isso. Eu estava conversando com uma colega que, muitas vezes, até nós da educação especial, não acreditamos na educação especial. Nós fazemos o trabalho, mas nós não acreditamos no trabalho. Tá? A gente entra com pena, com dó, com karma, e não é isso. É muito mais que isso. Tá? Então, por isso que eu falo que a gente não tem uma memória. Então, quando a gente constrói uma memória, a gente consegue lidar melhor com o processo. Tanto de inclusão, como de exclusão, como de integração, que processo que seja, que o processo de aprender do sujeito. Alguém mais? Tem uns parabéns aí, vocês podem ver no chat, a Rosângela, a Luciana e os demais também, né, professores que estão aí participando. A Vanessa é acadêmica de pedagogia da UFGD, tá, Cristina? Eu tenho que vocês responderam para ela. Tem mais perguntas aí para a Cristina, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem. A Flávia, né, ela falou que ela quer ouvir um pouquinho a Cristina, eu acho que a Cris é bom ler, né, Cris? Aí você... Sim. Ela está perguntando da questão da relação mediação entre escola e família nesse contexto de aulas remotas, principalmente com relação às crianças pequenas, que dependem exclusivamente do apoio de um adulto para fazer as atividades. E ela me colocou que eu falei sobre a questão do atendimento psicopedagógico e gostaria que relatasse um pouco como os pais estão enxergando essa nova metodologia e quais são as maiores dificuldades relatadas por eles, tá? Então, assim, a mediação, desde o princípio, quando nós começamos a trabalhar, a fazer esse atendimento à distância, né, atividades não presenciais com as crianças pequenas, sempre a gente colocou assim, ó, inicialmente é importante trazer dos pais, conhecer quem é essa família, né, quais são as suas maiores dificuldades, que nem a Tânia falou, tem casos de famílias que tem um telefone só, tem um celular só, para 3 crianças, às vezes, que precisam fazer atividade diária, né? Então, assim, às vezes, eu falo para as professoras, se tem lá uma criança de educação infantil e tem 2 crianças do ensino fundamental, os pais vão dar preferência para o ensino fundamental, infelizmente, né? Eles vão fazer as atividades das crianças do ensino fundamental, porque tem nota, porque tem isso, na educação infantil não tem, então vai deixar a educação infantil, né, para fazer quando for possível. Então, tem todas essas questões que a gente tem que buscar saber dessa família. Quais são as dificuldades, que tipo de atividades que eles conseguem fazer, e com isso, eu falo assim, com o tempo, nós vamos também conseguir identificar isso. Tá? Então, assim, entrar em contato com aquela família, às vezes é uma criança que não respondeu nunca, a família não deu nenhuma devolutiva, entra em contato com essa família, faz uma ligação, pergunta o que está ocorrendo, né, quais são as suas dificuldades, o que ela necessita, o que precisa. De repente, um contato que você faz com a família, pronto, já é o suficiente para ela te amar para sempre, né? Então, assim, a gente precisa ter essas questões. Com relação às crianças um pouco maiores, e principalmente, assim, como lá na clínica a gente atende crianças que têm algum distúrbio ou algum transtorno de aprendizagem, né, que a gente costuma falar mais simples assim, mas o que ocorre? Às vezes são atividades demais, gente. São atividades assim, ó, que a criança não consegue fazer. Por exemplo, se a criança tiver um TDAH, tiver que ler um texto de 10 páginas, 15 páginas, para responder
8 questões, 10 questões, esquece. Isso para ele é uma tortura. E para a mãe também. Porque a mãe e o pai se sente responsável em fazer aquilo, em cumprir aquela tarefa. E nós somos mães, vocês são mães, vocês sabem como que é. A gente quer que os nossos filhos cumpram as tarefas que eles têm para fazer, porque se o professor mandou, é para fazer. Não é assim? E às vezes é desgastante, é estressante para essa família, para essa mãe. Eu falo mãe principalmente, porque são elas que estão lá. Né? São mais as mães que dão atenção do que os pais. E para a mãe, fica desgastante, porque já pensou, é uma mãe, às vezes, que é trabalhadora, que ficou o dia inteiro trabalhando, aí chega em casa, ainda tem seus afazeres domésticos, e ainda tem que fazer uma tarefa com a criança, uma tarefa lá que é de língua portuguesa, que uma criança que não tem nenhuma dificuldade, às vezes faz em 1 hora, 2 horas, a criança com TDAH, ela vai demorar 4, 5 horas para fazer. Então, o que mais tem, assim, a dificuldade maior com relação ao que as famílias têm colocado, as mães, é essa grande quantidade de tarefas, de atividades. Então, assim, o que eu peço para vocês, para quem está aqui assistindo, para quem é do ensino fundamental, repensem essas questões, que nem a Tânia falou, menos é mais. Então, assim, de repente, o que é essencial para aquela criança? O que é realmente importante e de que forma que ela poderia corresponder melhor. Por exemplo, uma criança que tem dislexia, ela vai precisar que a mãe leia o texto para ela, ou que o pai leia o texto para ela responder. Então, se existe lá uma atividade em que tem 4 alternativas para ela responder, ela vai se perder, mesmo que a mãe leia. Então, se tem um textinho para a mãe ler e tem as respostas daquele texto, envia 2 alternativas. A mãe vai ler certo e vai ler errado, e a criança vai falar essa, mãe, tá certo essa. Então, são algumas questões que a gente precisa, assim, pensando, né, não é para facilitar, mas para atender, de fato, aquela criança, porque ela é capaz de fazer. Né, ela tem capacidade de corresponder aos nossos objetivos, mas os nossos objetivos têm que ser diferenciados para aquela determinada criança. Então, assim, pensem bem sobre quem são esses alunos, né? Quem são essas crianças que estão recebendo essas atividades. Se coloque um pouquinho na extensão daquela família, né? Eu falo assim que as escolas, elas deveriam ter feito uma pesquisa mesmo, né? Quem são esses pais, que tempo que eles têm para fazer essas atividades também, né? E, assim, a gente tem que levar em consideração todas essas questões, porque senão nós vamos colocar os nossos alunos em sofrimento, os nossos pais também vão ficar mais estressados, e nós também, porque nós não vamos receber. Tem professores que me procuram, falam assim, Cristina, tem coordenadores que procuram e falam, Cristina, tem professores que estão ficando doentes, porque eles estão enviando atividades e não estão tendo resposta, não estão tendo devolutiva. Isso já é uma questão de avaliação. Né? Então, a gente tem que avaliar por que nós não estamos recebendo resposta. O que está acontecendo? São as nossas atividades, o nosso planejamento, a nossa APN, né, que a gente envia para a criança, ou são os fatores que estão, né, lá no contexto familiar que estão dificultando? Então, são coisas para a gente pensar. É que eu falo demais, eu não quero ficar falando muito. Não, não fala não. Eu acho que fala, né? Eu acho que é um momento de grande aprendizado para todos nós que estamos participando, né, nesse momento. Eu acho que as nossas angústias, né, independente do local que nós atuamos, porque todos nós atuamos em educação em espaços diferenciados, né, mas todos estão na área da educação. E a Cristina colocou uma questão que eu tenho me perguntado, Cristina, diariamente. Essa pesquisa, né, que não foi feita em nenhuma área educacional. Algumas universidades começaram a fazer há poucos dias, né, sobre se tem internet, se não tem, se tem celular ou não tem. Então, a gente fica muito preocupado que essa pesquisa não foi feita no momento certo. Ela está sendo feita depois de 2 meses que nós estamos dito às aulas remotas,
porque em todo espaço a gente sabe até onde vai esse aprendizado do remoto, né? O professor não está deixando de fazer a parte dele, né, enquanto educador, as escolas não estão deixando de fazer a parte delas enquanto instituições, de encaminharem, vocês não estão deixando de fazer as partes de vocês, né, que nem acho que da Francisca foi contemplado nessa tua resposta, né, as psicopedagogas também não estão deixando de fazer a sua parte, né, o apoio, até que ponto ele está junto nesse processo, porque a gente vê a angústia das meninas, quem é apoio, quem é professor da educação infantil até, né, o ensino superior. Então, eu vejo assim, essas pesquisas deveriam ter sido antes. Eu sempre falo, até me questionaram esse dia, Rosa, você gostaria que parasse? Eu falei, gente, dependendo da situação, era melhor que tivesse parado e a gente voltar num contexto que a gente teria condições de atender essa criança. Mas, por outro lado, nós também não podemos deixar de acolher o aluno para que ele não chegue na clínica do jeito que eles estão, o sentimento, né, essa angústia da família. Vocês que estão atendendo, vocês estão vendo isso muito forte. Então, acho que é um momento de grande aprendizado para nós, né, e da gente colocar. Então, assim, eu quero agradecer. Não sei se alguém mais quer colocar a pergunta, até por causa do nosso horário também, né? Não quero estender, porque todas já estão cansadas, porque já estão no terceiro período, né? Eu coloco que nós estamos em 3 períodos, nós não estamos mais em um período de 20 horas ou 40 horas, nós estamos em 60 horas, sábado e domingo agora, porque a pandemia nos virou do avesso. Então, né, a gente também tem que respeitar o horário de vocês. Eu quero agradecer a participação de todos e todas, das entidades, das universidades que estão aqui conosco, das escolas. Eu vou passar para a Rose, né, que a Rose é a coordenadora dos nossos GTs, do fórum, ela vai colocar para vocês, né, as próximas temáticas que nós vamos estar trazendo para a discussão. Então, assim, eu deixo o meu agradecimento aqui, a gratidão, né, a Cristina e a Tânia, por essa grande parceria, que não vai parar por aqui, talvez se estender um pouco mais, tomara que pare, né, a gente volta ao presencial, mas eu acho que lives assim não só podem acontecer nesse momento, elas têm que continuar também acontecendo, que é uma parte, como a Cristina diz, a formação e a informação. E isso é importante, essa troca também, né, de diálogos, né, e um bate-papo. Então, vou passar para a Rose, né, para a Rose estar trazendo para nós as próximas lives, aí que nós vamos estar discutindo, né, entre o mês de julho e agosto, e outras mais que a gente vai estar já formatando. Ô, Rose, antes da outra Rose, a gente faz o agradecimento, pode fazer agora ou espera a... Deixa a Rose finalizar e você, Cristina, como palestrante, então, finaliza, tá? Tá jóia. Bem, eu vou ser breve, tá? Só gostaria muito de agradecer a Cristina, né? A Cristina é nossa prata da casa, a gente já conhece ela, né, da caminhada na educação especial e agora na educação infantil, é um trabalho muito relevante e eu acredito que, assim, educação infantil e educação inclusiva caminham juntas, né? Todas as questões levantadas aqui nessa discussão foram muito valiosas, porque todos os professores, né, a gente está lidando com o professor o tempo todo e a gente percebe, a gente vê as angústias, né, do novo aprendizado, porque para a gente tudo é um novo aprendizado, tanto para nós, né, enquanto representantes, enquanto gestão, né, e principalmente para os professores e também para as famílias. Nós precisamos praticar a empatia e nos colocar no lugar deles, né, a gente percebe que as dificuldades são inúmeras. Tanto a Cristina quanto a Tânia, elas abordaram de forma bem enriquecedora, né, e eu acredito que tenha, é claro, todos os questionamentos e todos os diálogos feitos aqui, só instiga a gente a discutir cada vez mais. Então, quero agradecer muito a Cris e a Tânia, não conhecia a Tânia, aliás, não conheço, mas, né, nosso primeiro contato hoje. Gostei muito quando ela fala que a questão dos momentos, dos tamanhos, né, do ensino que não tem tamanho único. Essa foi uma questão, assim,
chave, né, para a nossa discussão. E eu acho que a Cris abordou que as mudanças de posturas vão para além da pandemia, ou seja, nós estamos num eterno aprendizado, e a partir de agora, né, a gente não sabe, é claro que a gente preferiria que fosse encontros presenciais, porém, se a pandemia perdurar, a gente não tem outra escolha, e eu acredito que a gente está conseguindo lidar muito bem com essa questão das lives, das discussões via online, né? Então, enquanto coordenadora do fórum, do grupo de trabalhos do fórum, né, do GTPs, como a gente chama, né, eu gostaria de agradecer as duas e colocar aqui para as pessoas que estão presentes, graças a Deus nós tivemos o tempo todo, né, entre 64 e 73 participantes. Isso é muito bom para nós, né? Então, eu gostaria de colocar e convidar, né, colocar as próximas temáticas e convidar as pessoas que estão participando conosco. Todas as temáticas são levadas para o fórum e votadas, discutidas e votadas. Então, nós havíamos planejado para o mês 4 a questão da diversidade étnico-racial, né, incluindo indígenas, imigrantes, né, e avaliação em larga escala. E nós pensamos que essa temática estaria voltada para a educação especial. Só que aqui nós tivemos uma fala, né, Rose, foi educação especial, mas mais voltada para a questão de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Então, vamos ter que desmembrar de repente, né, a questão indígena, a questão de imigrantes, que é bem forte no nosso município hoje em dia, né. A outra temática seriam diretrizes operacionais para a educação especial, para o atendimento educacional especializado na educação básica, seria no mês 6, né? A próxima seria BNCC, currículos e planejamentos, e a última do ano seria literacia familiar. Porém, como a gente tem uma política de prioridades, né, de repente a gente pode estar pensando em levar para votação e mudar, porque temos umas novas propostas, né, a Rose colocou a questão da educação profissional e tecnológica, os impactos e perspectivas pós-pandemia, e a questão do negro no Brasil, impactos sociais da pandemia, né, essas temáticas, ela pode falar um pouquinho melhor, que já tem até datas marcadas, eu não sei se do fórum estadual, ou se a gente vai incluir no municipal. Mas, estando colocadas já todas as temáticas que serão discutidas pelo fórum, eu reitero o convite para todos os participantes. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Rose. Como a Rose diz, nós temos, né, as abordagens temáticas do Fórum Municipal, e diante da pandemia também nós tivemos algumas cobranças, eu, enquanto coordenadora do fórum, né, e fui conversando com ela. Então, dentro da diversidade, nós temos a questão do negro, do indígena e do imigrante. Então, nós vamos trazer depois, no mês de agosto, uma temática específica para a questão indígena, dentro, né, do contexto da pandemia. Então, nós vamos ter agora, no dia 17, que foi uma demanda que nós tivemos, da educação profissional e tecnológica, porque eles são nossos parceiros, né, do fórum, e eles pediram também para a gente trazer essa discussão no período de pandemia. A outra discussão é sobre o negro no Brasil, vocês estão acompanhando a mídia, né, mundial, é uma discussão que nós temos que ter, né, dentro dos espaços da escola, porque nós, dentro do negro no Brasil, as duas palestrantes, elas vão discutir muito a questão étnico-racial dentro do ambiente escolar, a questão dos livros didáticos, como, né, é trabalhado, e a gente sempre coloca, como está sendo trabalhado isso agora no período da pandemia, né, essa questão do racismo, até a Lindalva colocou aqui que tem pais que emprestam celular, mas não deixam de colaborar na realização das atividades. Então, a gente tem uma classe também. Então, como que está sendo trabalhado, principalmente agora, por causa dessa questão, dessa grande temática do negro no Brasil? E nós vamos ter uma de educação também à distância e presencial, o que é realmente o processo de aula remota, porque muitas pessoas confundem
a EAD com aula remota, e nós, nas nossas escolas, nós estamos em aula remota, que você está na sua casa, mas você não está deixando de atender o aluno, não está deixando de encaminhar material para ele. Então, nós temos que entender realmente, porque quando nós voltarmos, e se voltarmos esse ano, nós estamos com uma perspectiva que isso vem, né, das diretrizes, as aulas híbridas, né, 80% presencial e 20% à distância. É um novo formato que está sendo já estudado, implantado em alguns lugares do Brasil, e é uma perspectiva que vem para a nossa educação. Como está a nossa educação no país, não vamos entrar nessa questão, mas é uma questão de como está o nosso processo educacional enquanto escolas, enquanto processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, deixar para vocês é o que vai estar durante o mês de julho e agosto, e mais essas temáticas que a Rose também colocou, que nós vamos estar alinhando para que a gente tenha até o período final de agosto aí, pelo menos 2 lives no mês, para também não ficar cansativo. Esse mês nós vamos ter 3 por causa da agenda dos convidados, para também não ficar cansativo para vocês. Então, eu vou passar para a Tânia e a Cristina fazer as considerações finais dela, e nós encerrarmos logo em seguida. Então, a Tânia faz, a Cris tira um para o ímpar. Foi a primeira que coloca à disposição. Deixa eu ver se meu microfone está aberto. Porque nessas questões de live, às vezes a gente fica falando, e o microfone está fechado, né? Aí a gente fica falando para nós mesmos. Bom, eu quero agradecer, tá, o convite, Rose, tá? Amei participar com vocês, me coloco à disposição, que eu acho que o conhecimento não é só meu, tá? O conhecimento eu tenho que estar repartindo com as pessoas, as pesquisas, os estudos, tá? E cada um vai formar o seu conhecimento, mas eu não posso reter o meu conhecimento. Então, me coloco à disposição de vocês, o que vocês precisarem, tá? A respeito da questão de inclusão, de educação especial, de educação infantil também, porque a minha pesquisa de doutorado é em cima da educação infantil e educação especial, né? Então, eu trago todas essas questões da educação infantil, e eu quero deixar somente uma fala para vocês, no sentido assim, que o ambiente inclusivo não está na criança com deficiência. Quando você tem um propósito, você faz de propósito, tá? Então, quando você tem, você faz. Então, mas para a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar, né? A gente precisa respeitar, e somos seres humanos, e nesse momento nós precisamos muito e muito um dos outros, tá? Meu agradecimento, muito obrigada novamente, e me coloco à disposição. Um beijo, Cristina, e Rose, que eu conheci agora, Roseando. E todos que participaram, né? Com certeza. Ainda bem que não é só eu que tenho cachorro, hein? Estou escutando o cachorro. Não, mas aqui o cachorro late, a criança do vizinho grita. Esse late, gente. Ele bate porta, o outro chama, mãe, né? Mas, gente, ó, calma, peraí, só fica a mãozinha assim, ó. Gente. Pessoal, eu gostaria de agradecer, assim, eu fico muito feliz de poder partilhar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, né, do que a gente sabe, que nem a Tânia falou, conhecimento é para ser partilhado, não é para ser guardado, e assim, eu fico muito feliz de ver as minhas colegas aqui de luta, né, de cursos juntos, Olga, Rose, né, pessoal, estou vendo aqui as carinhas e fico muito, muito feliz com isso. Assim, Rose, eu gostaria
de indicar um tema para a gente talvez conversar um pouco também, que é sobre a avaliação. A avaliação e instrumentos de registro, porque eu vejo assim, que esse tema ele é pouco falado, mas ele tem uma importância assim, muito grande nesse processo. Tá? Talvez se a gente pudesse montar alguma coisa para falar, não sei se a maioria gostaria de ouvir, né? Mas eu acho que nunca é demais falar sobre avaliação, né? E, então, assim, eu indico esse tema. E agradecer a cada um de vocês por estarem aqui, e eu fico à disposição também. Vocês sabem que eu estou ali na FEMED, né, na educação infantil, que vocês precisarem a respeito da educação infantil ou da educação especial, a gente nunca para de estudar, né, estou à disposição, tá? Muito obrigada, fiquem bem, se cuidem. Tânia, foi um prazer, hein, te ver, tá? Beijo. Manda um beijo lá para todo mundo lá de Campo Grande. Mando sim, obrigada. Gente, obrigada a todos. Tá? Beijo, boa noite, bom descanso, né? Tá? Tchau. Tchau, muito obrigada. De nada. A reunião foi gravada, depois eu mando o link para o Nilson também, para quem participar, eu vou colocar no fórum também, quem participou, depois o link, tá? Quem quiser assistir depois, novamente, para ter um acompanhamento. Gente, boa noite, né? Podem sair da reunião tranquilamente, sem... Obrigada, Rose, beijo. Beijo, Cris, boa noite. Boa noite.